Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutificassem para Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez, te bendizemos pela tua palavra, Pai. A tua palavra que é rica, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que nos consola. Senhor Deus, nós pedimos que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito Santo, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, alcance os nossos corações. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais para a verdade, Senhor Deus, das Escrituras. Para a verdade da tua palavra. Que nós possamos ser edificados mais uma vez. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, com boas aplicações para a nossa vida pessoal. Para o dia a dia, para o cotidiano. Para os dias simples, para os dias maus, nós estejamos revestidos e preparados, Senhor Deus. Para ter, Senhor Deus, escape das tentações, Pai. Assim nós te pedimos, e eu peço que o Senhor me use segundo a tua graça, a tua bondade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos. Irmãos, o tema para essa noite é a luta interior, e quem de nós não tem uma luta interior em alguma área da nossa vida? Todos nós temos, e a principal delas no mundo espiritual, para nós que conhecemos a Bíblia, para nós que somos cristãos, a gente sabe que Paulo já fala lá em Gálatas, que há uma luta dentro de nós, entre a carne e o espírito. E essa carne não é essa aqui, né? Porque tu sabe que no passado alguns falavam que essa carne era má, que o negócio era sacrificar a carne, era se chicotear, era se bater, era judiar da carne, porque ela era má, daí tinha que amansar ela para ela ficar mais mansinha. E não é essa carne, a carne aqui representa o pecado. A carne não é uma penitência, não é tu se chicotear porque a carne é má e ela precisa ficar mais mansa, preciso domar ela. Mas a carne simboliza o pecado. E há uma luta dentro de nós, meus irmãos, quando a questão é essa, de uma luta espiritual, uma luta interna. E hoje então nós vamos falar sobre a luta interior, o domínio próprio e a dependência de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a natureza caída, ela está diretamente ligada ao indivíduo centrado em si mesmo. O mundo, e tanto nós cristãos, se nós não vigiarmos, meus irmãos, nós vamos começar a centralizar em nós mesmos. Nós vamos querer ser o centro de tudo. E isso demonstra o pecado original lá de Adão, que levou a todos serem egoístas, serem orgulhosos, serem baseados assim em si mesmos, centrados no próprio ego. E esse conflito então entre a vontade de obedecer e desobedecer a Deus, reflete o individualismo dos dias atuais. Como as pessoas são individualistas. Eu não estou falando só, meus irmãos, nos relacionamentos lá fora e no mundo, talvez na tua própria casa. Talvez você e a tua esposa sejam individualistas. Você já viu isso? Tomara que isso você não viu, e tomara que isso não tenha acontecido na tua casa. Mas eu vejo hoje muitos casamentos, meus irmãos, que estão se terminando, se não se terminando, estão quase terminando, e se não terminaram, meus irmãos, está muito difícil de conviver. Por causa do individualismo. É aquela coisa, cada um pensa em si mesmo, e não pensa no próximo. E eu tenho que tomar dor, se a palavra diz que eu tenho que me colocar como próximo, imagina eu não me colocar no lugar da minha esposa. Ou vice-versa, a esposa não se colocar no lugar do marido. Então amor, amar o seu próximo como a si mesmo, já tem isso. Tem a gente negar a nós mesmos. E não ser viciados em nós mesmos. Então já começa por aí. Então o indivíduo dos nossos dias, meus irmãos, não enxerga nada além das suas próprias vontades. Qualquer desejo ou autoridade externa é percebida como uma ameaça à sua ideia de liberdade. O mundo entende que a liberdade dele é atacada. Quando a gente fala que ele tem que negar a si mesmo e pensar no próximo. Ou seja, é um empecilho que impede ele de pensar por sua conta própria, ele acha. Não, eu acho que se você se converter, se você ser cristão, você vai perder a tua liberdade. Porque tu não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, tu não pode mais fazer aquele outro. É isso que o inimigo vai falar. E é isso que o nosso ego vai ouvir, e verdadeiramente muitas vezes não vão falar.
você mesmo, por causa do pecado, vai falar, não, isso aí eu não vou ficar amarrado, isso aí tá louco, eu não vou ter mais liberdade. E é a mentira do diabo, a liberdade está em Cristo. Não tem liberdade aquele que não foi liberto por Cristo realmente. Eu costumo dizer que nós temos liberdade, e o cristão verdadeiro, aquele que entregou a vida para Jesus Cristo, esse sim é liberto. Esse tem liberdade de dizer não para as coisas. Aquele que não foi liberto não pode dizer não, ele é escravo do pecado. Ele é escravo das coisas que acontecem lá no mundo. Ele é escravo porque se ele estiver lá no trabalho dele, ele for um homem casado, e aparecer uma mulher bonita e cantar a ele e falar, olha, eu me apaixonei por ti. Ele não vai dizer não. Ele não vai dizer não. Se ele pode dizer não uma vez, duas vezes, daqui a pouco ele cai. Agora nós que somos libertos em Cristo temos o poder e a autoridade, não por nós e por nossa força, mas por causa da obra que ele fez na cruz por nós. Nós somos libertos verdadeiramente, nós não conseguimos ter esse poder de dizer não para o pecado. Então nesse contexto, meus irmãos, muitas vezes no mundo Deus é visto como um grande vilão, alguém intolerável, alguém dominador de mente, que limita e confronta a capacidade nossa de pensar. O mundo pensa assim, e eu espero que você não esteja pensando assim também, que Deus seja um dominador da tua mente, ou alguém intolerável. Para esse indivíduo então que pensa assim, tudo que impede ele, ou contraria seus desejos, não é visto como um caminho para a verdadeira liberdade. É um caminho ruim, mas como um instrumento de opressão e escravidão. Não, se eu não posso fazer isso, então eu não sou livre. Então a vontade de poder nutre o ego, que por sua vez então obscurece a percepção da realidade, porque a pessoa já não tem mais a concepção da realidade, acaba se criando uma cegueira. E eu acho que você já viu pessoas assim, talvez você já foi assim, eu creio que você hoje já está aqui, hoje, espero que todos nós sejamos crentes em Cristo Jesus, que você crê em Cristo Jesus, que você já passou disso. Mas muitas vezes então essa escravidão, essa cegueira acaba colocando em nós, por causa do ego, por causa do orgulho, que você vai perder a liberdade se você for cristão. Você vai perder a tua liberdade se tu professar a fé em Cristo. Além disso, então, essa cegueira, ela é agravada pela própria natureza, que torna incapaz de enxergar além dela. É uma cegueira que nos fecha, é uma cegueira que fecha os olhos e a pessoa não consegue enxergar. Então, nesse cenário, que nos deparamos com a seguinte questão, ou questões aqui. Como o conflito entre a vontade de obedecer e desobedecer a Deus reflete o individualismo pós-moderno? Como que isso atinge? Então, como Romanos 7 pode confrontar esse individualismo que nós vamos ler agora, que nós lemos agora? E por que nós somos desobedientes? Por que você acha que você é desobediente? E não estamos falando agora de não cristão, vamos falar de crente. Por que o crente é desobediente? Por que será que nós desobedecemos ainda sabendo da vontade de Deus? E muitas vezes falamos, eu vou orar. Você já ouviu isso ou você já falou talvez? Eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Ainda mais quando se trata das coisas do reino de Deus. Porque quando se trata das minhas coisas, eu sei rapidinho a vontade, porque a vontade é minha. Aí eu descubro rápido a vontade. Pois é, tal coisa, eu acho que eu senti paz, é isso aí. Mas quando é da vontade de Deus, para o reino de Deus, você sabe o que Ele quer de você, você sabe o que Ele precisa, você sabe o que Ele quer que você faça. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu estou pensando ainda, porque eu estou esperando para saber qual é a vontade de Deus. Eu vou orar, para saber qual é a vontade que Deus quer para a minha vida. Ele quer que você seja um discípulo, Ele quer que você seja alguém que anuncia o Evangelho, Ele quer que você seja alguém que dê bom testemunho, que traga as pessoas para Cristo. Ele quer que você não se envergonhe do Evangelho. Quer que seja no teu trabalho, quer seja na escola, quer seja onde for, não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então se nós que somos cristãos se envergonhamos do Evangelho, meus irmãos, a palavra diz que naquele dia Ele se envergonhará de nós. Então muitos hoje não se envergonham e quem sabe se escondem, mas por quê? Por causa do pecado que está em si, e que às vezes afastamos-nos de Deus e esperamos que venha alguém e fale, eis que vos digo, faça isso, não precisa. A palavra de Deus diz todo dia, faça isso, faça como Isaías disse, eis-me aqui, envia a mim. Então Romanos 7 aqui, meus irmãos, ele reflete o confronto de duas naturezas, das duas naturezas humanas, a pecaminosa e a santificada. E Paulo aqui descreve de forma
vívida aqui então. A luta interna travada pela vontade, aonde a natureza pecaminosa inclina o ser humano ao pecado. Por mais que você tenha vontade de fazer o bem, ela te inclina ao pecado. Enquanto a natureza santificada, renovada em Cristo, ela deseja agradar a Deus. Você me entendeu? Muitas vezes a natureza pecaminosa do nosso coração deseja o quê? Como nós falamos de Jonas esse dia, fugir para o outro lado. Correr daquilo que Deus tem chamado você para fazer. Fugir da presença de Deus. Desobedecer a Deus. Enquanto a natureza agora santificada e renovada por Cristo, ela deseja agradar a Deus. E ela precisa, isso precisa estar dentro de nós, o desejo de agradar a Deus. Então você não peca, você não vai deixar de trair a tua esposa porque você tem medo dela. Você não vai deixar de trair ela porque ela é a mulher mais linda do mundo. Porque um dia ela vai passar o tempo dela, ela vai envelhecer e ela vai continuar linda para você. E deve acontecer assim. Mas ela vai envelhecer e se você for olhar para isso, então acabou o amor? Não. Então você não vai trair ela porque a beleza acabou, você não vai trair ela porque ela está doente, você não vai trair ela porque você teme a ela, você não vai trair ela porque você é um servo de Deus. É porque você tem temor de Deus, é a mesma coisa vice-versa a esposa. É porque você teme a Deus, você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus. Então tu faz a vontade de Deus. Agora essa batalha então aqui dentro de nós, meus irmãos, ela evidencia o conflito constante entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de fazer. E por isso só então, a gente já vê aqui, muitas vezes o pecado vencendo. E aqui nós vemos então, revelando a necessidade contínua da graça de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos vencer o pecado. E o versículo 1 ao 4 ali, que a gente leu, fez leitura, eu não vou ler de novo. O texto apresenta uma analogia entre o casamento e a relação com os mandamentos. É isso que Paulo está falando ali, não está falando sobre casar, não casar, morrer, não morrer, viúvo, não viúvo, mas ele está falando e trazendo uma analogia para nós entender. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, a lei e a graça. É isso que ele está apontando e mostrando aí para nós. Nessa ilustração aqui, a lei representada pelo esposo. Fala com o esposo enquanto está vivo, a esposa não pode casar. Enquanto nós somos considerados a esposa, a igreja é a esposa de Cristo, você é a esposa de Cristo, ou seja, nós estamos ligados à lei até a morte. Você está me entendendo? A lei aqui representa então, obrigado. A lei então aqui, meus irmãos, representa aqui então, o esposo, no texto que nós lemos, no começo aqui, enquanto nós somos a esposa. Agora, se a esposa está ligada ao esposo até a morte, então nós estamos ligados à lei até a morte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, nós estamos ligados à lei até a morte. Porém, quando morremos, somos libertos da lei. Mas quando que morremos? Morremos aqui? Quando nós morremos por meio da morte e a ressurreição de Cristo. É isso que Paulo fala ali. É isso que Paulo está falando. E nos unimos então a Ele como um noivo perfeito. Assim então o padrão de santidade, que antes era baseado na lei, agora passa a ser baseado em Cristo. Contudo, ao invés de vivermos sobre a condenação, então nós encontramos aqui liberdade em Cristo. E nós vamos entender o porquê. Por causa do jugo da lei. Por isso aquela passagem fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Não está falando que não é para você ler a Bíblia não, irmão. Não está falando que é para te fazer teologia não. Não está falando que não é para você estudar não. Você deve querer conhecer mais a Deus. Você quer conhecer, muitas vezes nós queremos conhecer até o personagem do filme que fez não sei o que, o filme não sei onde. Eu falo no Google, quem é esse cara? Vou ouvir falar do cara, vou pesquisar a vida dele, vou querer conhecer. Não tem nada a ver com a nossa vida. Então o nosso desejo de conhecer a Deus, para quem foi salvo, nós precisamos ter esse desejo de conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo. Então quando alguém falar para você que a letra mata e o Espírito vivifica, que não é para você estudar teologia, porque senão você vai ficar letrado demais, mentira do inimigo, tá? É só ler o contexto. O contexto fala que a letra é a lei. A letra é a lei do Antigo Testamento. Que ela não trazia vida, mas ela apontava, porque o pecado matava as pessoas, que não conseguia se cumprir, e ali se matava a pessoa. Então a função da lei, ela permanece a mesma, que é apontar o pecado.
A lei foi colocada para apontar o pecado, apontar o erro. Porém, a nova aliança com Cristo, nós vivemos livre nele. Existem dois fundamentos, então, implícito aqui, nessa afirmação. Uma judicial e uma moral. Judicialmente, nós estamos livres da lei. Pois, por meio de Cristo, nós fomos justificados já. Estamos justificados. E libertos da condenação. Agora, no entanto, moralmente, nós continuamos alienados à lei. Mas por que nós estamos alienados à lei ainda? Porque, sabendo que ela reflete o caráter de Deus. Porque ela aponta o padrão ético e moral de Deus. A santidade de Deus. Ao qual nós somos chamados a nos conformar em Cristo. Mas que nós não conseguimos cumprir. Só em Cristo. Não vivemos porque cumprimos a lei, mas porque Cristo cumpriu por nós. Então, ao morrer, morremos com Ele. Assim Paulo está dizendo ali, no capítulo 7. Que ao morrermos, nós morremos com Ele. E por meio da sua ressurreição, passamos a participar dessa nova aliança, que vamos participar hoje da ceia. Da nova aliança. Jesus instituiu com os discípulos. Então, a lei morreu quando Cristo morreu. E com sua ressurreição, então, Ele estabeleceu um novo pacto com a humanidade. Conhecido, como nós falamos agora, como nova aliança. E nesse novo pacto, então, com Cristo, esse novo pacto, então, Cristo agora se torna o padrão de santidade para nós. É Cristo que é o padrão, a qual nós devemos alcançar. E as pessoas falam muitas vezes que a graça é mais tranquila, né? Porque não aumentou o padrão. Porque agora a lei falava, não faça isso, não faça aquilo. Jesus veio aqui e não fez. Então nós olhando para Cristo, aí nós vemos o exemplo completo. Ele veio e sofreu como nós, como homem. Ele foi tentado como nós. E muito mais que nós. Quem de nós ia resistir a isso, será? Como ele foi no deserto. O inimigo da nossa alma. Ele ofereceu tudo e o reino. Se hoje chegasse alguém para você e falasse assim, eu te dou tudo. Os reinos, os poderes, tudo isso. Será que o nosso coração não ia balançar pela inclinação do pecado? Jesus disse, não, não quero. Então, diferente da lei, que nos dava mandamentos, que não podíamos cumprir, Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar todos os mandamentos. Ele cumpriu todos. Por isso, meus irmãos, que nós não conseguimos, isso é real. Mas Cristo conseguiu. Cristo fez, Cristo cumpriu. Por isso que todo aquele que nele crê é salvo e justificado perante Deus. Ele foi então exatamente a expressão de Deus na terra, perfeito e excelente em tudo. A lei, no entanto, então, mantém o papel original da lei, que é revelar o pecado e condenar. A lei nos mostra a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei mostra a nossa fraqueza. A lei deixa claro que ninguém merece ser salvo. E quando se fala da lei, fala dos mandamentos do Antigo Testamento, meus irmãos, mas vamos falar só dos 10 mandamentos. Quem de nós hoje poderia aqui bater no peito e dizer assim, ó, eu cumpro os 10 mandamentos? Você conseguiu cumprir tudo? Nem os 10 nós não conseguimos, meus irmãos. Você não consegue, você já errou e já falhou em alguma vez na tua vida. Não estou falando que é para você sair pecando, sair roubando, matando, fazendo tudo que está dizendo que não é para fazer lá. Lá tem mais de 9 não, se eu não me engano. Não isso, não aquilo, não aquele outro. Não, você deve fazer o bem, porque agora você foi salvo em Cristo Jesus, mas eu digo, no decorrer da tua vida você conseguiu cumprir? Em algum momento da tua vida, tu fala, até hoje eu nunca pequei. Todos nós pecamos, meus irmãos. Então a lei, ela mostra a nossa fraqueza. A lei deixa claro que ninguém merece ser salvo. Muitos falam, eu acho que se Deus quiser, e se Ele vê que eu mereço, eu vou ser salvo. Então eu faço coisa boa. Ninguém vai ser salvo por mérito. Ninguém vai ser salvo porque Jesus vai falar assim, o fulano morreu, deixa eu ver aqui a ficha dele, ele pecou. Mas não, mas aqui ele fez coisa boa. Não, deixou. Somando aqui, deixa eu ver, tanto aqui, tanto mais. Bom, tem crédito aqui, pode subir. Pode entrar no céu. Pode entrar no céu porque tu é perfeito, tu é bom. Tem mais coisa boa de coisa ruim na terra, então agora tu merece ser salvo. Não existe isso, meus irmãos, merecer, porque nós não conseguimos fazer. E não é a salvação, não é por obras. Então a lei mostra que o homem sem Cristo está trilhando um caminho de morte. A lei serve para isso, para mostrar, olha, tá vendo?
Você errou de novo, errou de novo, errou de novo e errou de novo. A lei então nos mostra o quanto dependemos da graça de Deus. Contudo, agora então em Cristo, essa condenação, embora dolorosa, não nos destrói. Pois temos o Espírito Santo que nos transforma e nos conforma à imagem de Cristo. A nova aliança então nos oferece uma liberdade verdadeira, que é baseada agora na obra completa de Jesus na cruz. Aí sim, meus irmãos, então nós temos uma liberdade verdadeira, que nos conduz a uma vida que reflete a santidade de Cristo. Agora que nós compreendemos então o papel da lei, no plano da redenção de Deus, então nós podemos se aprofundar um pouco mais ainda, para entender sobre a relação da lei com a natureza humana na nova aliança. Por enquanto nós falamos só do que ela faz. Agora Paulo então nos próximos versículos aqui, como alguém que já é santificado, salvo pela graça, e entendeu a graça, em suas palavras aqui agora ele vai revelar uma verdade essencial para nós. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Se nos próximos versos, que nós vamos ver agora, não trouxerem implicações reais para o seu pensamento e comportamento, não implicar em nada, é possível que você ainda não seja salvo. Então preste atenção, que é muito importante para você, é vida ou morte. Preste atenção nos próximos versos, que se não implicar em nada, se você falar, não, isso aí não significa nada para mim, do que Paulo falou, isso não significa nada, não muda em nada na minha vida, provavelmente você ainda não foi salvo. Porque eu costumo dizer, meus irmãos, se há uma luta dentro do teu interior, se quando você peca, quando você erra, há uma luta dentro de você, e você se entristece porque errou, sim, verdadeiramente você é salvo. Agora, se você peca, e se você não se entristece, se não há essa luta dentro de você, então infelizmente você não foi salvo. Porque nós não amamos mais o pecado, nós abominamos o pecado, sabemos que ele é ruim e faz mal, e sabemos que o pecado nos leva à morte. Então preste atenção, pense nisso, e vamos para a segunda parte aqui do texto. Nós vamos falar agora da batalha que Paulo aqui traça contra o pecado, como um reflexo do vício humano no ego e em si mesmo. 7:12, diz assim a palavra de Deus: assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei aqui, meus irmãos, então ela reflete o caráter de Deus, portanto é boa e santa, é isso que Paulo fala. A lei é boa e santa. Falar que a lei é ruim implica em dizer que Deus é ruim. Não fala, não, a lei é ruim, então não vai implicar que nós estamos falando que Deus é ruim. Portanto a lei de Deus mostra o quão mal somos diante dele. A lei nos mostra quanto Deus não nos mostra, melhor assim dizendo, a lei não nos mostra quanto Deus é mau, mas o quão mal nós somos, e o quão Ele é misericordioso com nós, com a gente, quão misericórdia Ele é conosco. Agora então eu peço uma atenção total dos irmãos, meus irmãos, porque nos próximos versículos, como eu falei, são primordial para nós compreender as limitações causadas pelo pecado na nossa vida. E se você não compreender, então, não compreender assim a gravidade do pecado até hoje, se você não compreendeu a gravidade do pecado até hoje, a minha oração, eu oro que nesse momento o Espírito Santo revele para você, tire as escamas dos seus olhos, você consiga entender. Verso 13, então, a palavra de Deus, capítulo 7, 13, diz: então aquilo que é bom então aquilo que é bom se tornou morte para mim. Paulo está fazendo uma pergunta. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Se a lei é boa, por que se tornou morte para mim? Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Paulo fala aqui agora, aquilo que é bom
E ele fala que aquilo que é bom aqui é a lei de Deus. Agora, será que a lei foi responsável pela morte? Paulo utiliza aqui uma pergunta retórica, né? Ele fala, será que ela foi responsável pela morte? E ele fala, não. Ele utiliza essa pergunta retórica para evidenciar aqui a verdadeira natureza do pecado diante da lei. A resposta é clara, a lei não nos mata, mas o pecado sim nos mata. Irmãos, e essa passagem é uma passagem dificílima de entender. Essa passagem é uma passagem, irmãos, de uma das mais difíceis. Por isso que é tão importante, se você entender isso aqui, você vai entender o que é a condenação, o que foi o passado, e como era, e como você hoje é salvo pela graça. E que se você não foi ainda, você pode ser salvo pela graça. Então Paulo dá a resposta clara, que ele diz, a lei não nos mata, mas sim o pecado que nos mata. A lei apenas revela os grãos de areia do pecado oculto na escuridão do nosso coração. A lei apenas nos desnuda e fala, ó, é esse que você é. É como um espelho, que eu fosse na frente do espelho e falasse, não, é isso aqui que você é. É como um diagnóstico que você não vê por dentro, mas você vai lá e faz uma ressonância magnética. Daí tu olha, não, olha como é complicado por dentro. Olha como eu sou por dentro. Olha como é que é, olha. Você vai ver. Mas quem sabe você olha assim naturalmente e fala, não. Sabe, você descobre uma doença lá na ressonância magnética. Assim, então é a lei, ela revela aquilo que está escondido no profundo do nosso coração. Essa condenação, então, não é arbitrária, nem injustificada. Pelo contrário, ela ocorre porque a lei expõe todos os delitos cometidos nossos contra a santidade de Deus. É como eu falei, se nós pegássemos os 10 mandamentos agora e lesse, você já ia ver cada ponto que tu errou. E se você não errou só nos 10, talvez você tenha errado nos 8. Mas se você errou em nenhum, que eu não acredito, e com certeza errou mais de um, se você errasse um, a palavra de Deus diz que aquele que tropeça em um princípio da lei, tropeçou em todos. Então já errou em todos. Então o pecado, meus irmãos, se aproveitou da lei para nos condenar à morte. A lei então expõe todos os delitos cometidos contra a santidade de Deus, e o pecado se aproveitou da lei para nos condenar à morte. Nesse sentido então o pecado que nos condena, nesse sentido então é o pecado que nos condena e não a lei. Você está me entendendo? Até aqui você está me entendendo? Você vai entender melhor. A lei em si não condena, mas exige retidão, obediência a Deus. Retidão e obediência que o pecado resiste em aceitar. A lei funciona como um espelho que reflete a nossa condição real, deixando evidente a necessidade da redenção. Da mesma forma, meus irmãos, que vê como você vai entender agora o que é? Que nós estamos falando de lei e o pecado, e o que está acontecendo aqui para você entender melhor? É como a lei de trânsito. Aí eu te pergunto, a lei de trânsito é ruim ou é boa? O que você acha? É ruim ou é boa? Boa. A lei é boa. O ruim é nós que desobedecemos. A lei é boa, a lei foi feita para preservar você. Alguém pensou, alguém botou aquela placa de 80 por hora, não do nada. Alguém não falou assim, vamos botar 80 por hora aqui, porque 80 por hora é o padrão do mundo. Como é que eles viram? Passou de 80, fica mais arriscado frear, demora mais para parar o carro, é mais arriscado ter morte, então até 80 está legal. E tanto que, meus irmãos, a legislação de trânsito é tão rigorosa que assim, se há você está na BR, a gente fala BR, né? Está aí, numa BR, e é 80 por hora a placa. Sabe que o mínimo para você andar lá é 40. Se você andar menos de 40, ninguém te avisou. Mas a polícia pode te multar. Porque é o mínimo que você pode andar. Porque se você estiver andando abaixo de 40, alguém pode vir a 80 e te bater e causar assim a morte daqueles que estão no outro carro, ou quem sabe até de alguém que está contigo. Como diz o ditado, que abriu uma garagem atrás do teu carro lá. Você está me entendendo? Então a lei é boa. A lei então, ela foi feita para garantir ordem e evitar o caos nas estradas. Porque se não tivesse lei, imagina como é que seria. A gente vê os vídeos lá para a Índia, para aqueles lados lá, os caras assim, um cruzamento, e vem carro daqui, carro de lá, carro daqui, carro de lá.
É a misericórdia de Deus. É sem lei, sem regra. E aí eu te pergunto, você preferia morar lá e andar naquele trânsito lá ou andar aqui? Onde você sabe que o sinal é vermelho e pode passar tranquilo. Não, aqui eu posso ir. Pode ser que alguém desrespeite o sinal vermelho e passe, mas eu posso ir, que é a minha preferência. Então, quando o motorista ultrapassa o sinal vermelho, meus irmãos, ele recebe uma multa. E a culpa não é da lei, mas da infração cometida. Agora você está entendendo o pecado e a lei? Não é a lei que te mata, não é a lei que causou a morte, mas sim o pecado. A lei serviu para te avisar, a lei serviu para te alertar. Tem uma lei, meus irmãos, que nós devemos emplacar o nosso carro todo ano, não tem? Tem que emplacar, né? Tem que pagar o IPVA lá, aquela seguro e mais algumas coisas. E adivinha, o ano passado eu emplaquei meu carro. Vou dar um exemplo aqui. Eu emplaquei o carro, paguei aquela parcela maior, daí ficou uma taxa de R$127. É só essa taxa, nem lembro o que era, mas é uma taxa que nem juro não dá. Beleza. E acontece o quê? Eu esqueci. Falei, depois eu tiro esse boletim e pago, porque vai vencer só dia 30. Daí, e passou. Imagina, já está quase vencendo o outro, já vou ter que fazer agora em fevereiro de novo, agora esse mês já. Até amanhã, dia 10, não posso esquecer. Aí, irmãos, a semana passada veio uma multa para mim. 280. Aí eu fui pesquisar, falei, mas que multa é essa? Fui pesquisar. Eu passei em algum lugar que tinha uma câmera, e a polícia viu que o meu carro estava atrasado. E eu levei uma multa de R$280 por causa de R$127 que eu não paguei. R$280 por causa de documento em atraso. Então alguma câmera pegou, bateu uma fotinha e disse, bonito, tá andando sem emplacamento? Multa. A culpa é de quem? A culpa é da lei? Não, a lei está certa. Tem que pagar, tem que pagar. A culpa é minha, que desobedeci. Então você entende agora, meus irmãos, que a lei apenas cumpre a sua função de revelar o erro e aplicar a devida penalidade. Ela acha o erro e aplica a penalidade sobre o erro. Assim também é com a lei de Deus. Ela não é o juiz que nos condena, mas é o padrão que evidencia o nosso pecado e nos aponta para a necessidade de Cristo. Igual você não consegue alcançar esse padrão que Deus exige, mas tem um que consegue, tem um que afinal já conseguiu, tem um que já fez. Basta você entregar sua vida para Ele, basta você confiar nele, basta você confessar Ele, basta você confiar, acreditar, entregar a tua vida, entregar e entender que Ele fez o sacrifício por você. Então no verso 15 Paulo fala mais, vamos ver o que fala ali. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A partir desse momento, Paulo aqui oferece então uma explicação sobre as implicações do pecado na vontade humana. Ele começa agora aqui, então ele apresenta uma encruzilhada em que a humanidade se encontra. Não há para onde fugir, não há para onde correr. O pecado se encontra em qualquer ação do ser humano. O fato é que não conseguimos fazer o bem, pois somos escravos do pecado. A nossa liberdade está cativa apenas para o mal, ou seja, a nossa inclinação está para o mal. Se a graça de Deus, se a misericórdia de Deus não nos alcançar, meus irmãos, a nossa inclinação é para o mal. Se o Senhor não botar um freio em nós, o Espírito Santo de Deus não alertar, não nos cuidar, não nos segurar, aí você fala, tá, eu sou crente, tudo bem, o Espírito Santo me segura. E quem segura o homem, o ser humano? Quem segura os reinos dessa terra? Quem segura o cara lá da Rússia de não largar uma bomba nos Estados Unidos e se tornar uma guerra e virar uma guerra mundial? O cara da China também bombardear? Quem segura? A gente costuma chamar isso de graça comum. E saber que todas as coisas estão no controle de Deus. E por causa da graça comum, Deus limita ainda o homem
Por causa da lei moral, o homem ainda não faz as coisas. Quem que colocou, meus irmãos, e fez uma lei? A gente acha que foi um juiz que fez uma lei? Diz que assim, quem roubar vai preso. Não, meus irmãos, a palavra de Deus, a lei de Deus já apontava para isso. A lei de Deus que foi o princípio de tudo. Não roube, não mate. A gente fica assim, às vezes pensando, não, foi um homem, foi alguém que inventou isso aí, alguém pegou e falou assim, não, matar é errado, não pode. Já está na palavra de Deus, desde a criação, desde o início, desde quando Caim matou Abel. Desde o princípio já estava ali, já estava decretado e tudo está sob o controle de Deus. Então é uma graça comum onde o Senhor refreia, ainda que as pessoas não sejam salvas, o Senhor está refreando, o Senhor está cuidando. Como nós cantamos hoje, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que tudo esteja caindo ao teu redor, tudo está cooperando para o teu bem. O Senhor está te cuidando. Então significa que não temos então liberdade? Não, nós somos sujeitos livres. No entanto, a única proposta de liberdade humana é o enfrentamento à lei de Deus. Então, portanto, é pecaminosa. Naturalmente, então as pessoas são livres? Não, são livres. Mas a naturalidade da liberdade delas não é para agradar a Deus. Não é para fazer o bem. Não é para fazer o bem, é para fazer o mal. É para fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que Deus separou um povo. Por isso que Deus te chamou para você fazer o que agrada a Ele. Por isso quando nós pedimos para Deus qual é a vontade dEle, meus irmãos, eu imagino se Deus vir puxar nossa orelha e falar assim, eu estou falando com você já faz 40 anos, no meu caso, 41, você não sabe ainda qual é a minha vontade? Qual é a vontade? A vontade é que tu faça o bem, que tu faça as coisas para me agradar, faça o bem para mim. Então as intenções humanas, meu Deus, meus irmãos, de Deus aqui mostrando que as intenções humanas, elas, por mais que nos direcionem a fazer caridade, por mais que nos direcionem a ajudar uma família carente, ou supostamente fazer o bem, a régua de caráter a ser seguida é de Deus. Um Deus justo, amoroso, bondoso, benevolente. Então nós não devemos achar que a caridade é inesgotavelmente pura, visto que as nossas intenções elas são continuamente escravas do pecado. Agora, portanto, se você acha que é bom por doar algum prato de comida, quem sabe para alguém, para um morador de rua, ou por distribuir um alimento, ou quem sabe distribuir a tua riqueza para os órfãos, infelizmente você não compreendeu realmente o efeito do pecado no teu coração. Você acha, não, eu sou bom porque eu dou para os pobres, eu sou bom porque eu faço isso, eu sou bom porque eu divido lá, eu sou bom. Não. A tua bondade, ainda que seja feita fora de Cristo, é corrompida. É isso que Paulo está falando, o bem que eu quero fazer eu não faço. Paulo aqui então prossegue, diz, se faço o que eu quero, concordo com a lei, que é boa. O bem nesse sentido é o resultado então do cumprimento da lei, não de uma ação oriunda de um desejo de fazer. Nós queremos fazer o bem, mas não o fazemos porque somos bons, mas sim pela lei de Deus, que diz que devemos dar ou doar ou ajudar alguém. A palavra de Deus diz que você tem que ajudar alguém, tem que cuidar de alguém, então você quer, é o desejo do teu coração, porque Deus já inclinou. Porém a lei não é capaz de transformar o coração do homem. Por isso que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo no nosso coração, do Espírito Santo abrir os nossos olhos, porque senão, meus irmãos, não adianta eu fazer algo, porque a intenção do nosso coração talvez acontecesse contigo já. Você já fez algo bom para alguém esperando um retorno, e se for isso, não faça. É melhor que você não faça, para você não murmurar e pecar mais ainda. Se alguém te pedir algo, faça se for para a glória de Deus. Se você está esperando que alguém vai voltar para apertar a tua mão e dizer muito obrigado, olha, eu estava doente, você orou por mim, eu melhorei, obrigado, vou estender um tapete vermelho, eu vou te trazer um ramalhete de flor. Esquece, não faça.
Não faça se você não vai fazer para a glória de Deus, porque você vai pecar, você vai murmurar, você vai se sentir triste, porque o fulano não me agradeceu, eu dei tal coisa e o fulano nem disse obrigado. Ou tu deu para a glória de Deus, ou você deu para a tua glória. Se você já recebeu glória aqui, então não receberá lá no céu. Então faça para a glória de Deus. Faça sim, faça as coisas para as pessoas, mas sem esperar que as pessoas retornem algo para você. Teu galardão é com o Senhor, então você sabe da vontade dEle. Então não faça se você não está fazendo para a glória de Deus. Então não é pelo muito fazer, mas é pelo ser regenerado pelo Espírito Santo. Aí 18 ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim então, encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Eu quero chamar a tua atenção aqui para o verbo querer. Paulo aqui utiliza 4 vezes então a expressão no verso 18 a 23 sobre o querer. Essa expressão aqui, meus irmãos, então no original fala sobre vontade, sobre desejo, intenção. Então ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem intenção. Aqui Paulo utiliza então o querer, ou seja, a vontade, a intenção no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, ele fala. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aqui Paulo usa então o querer como para indicar que há um desejo, uma boa intenção de fazer o bem. Isso mostra então que a vontade do crente regenerado reconhece o bem e quer realizar. Mas a carne ainda corrompida impede que esse desejo se concretize plenamente. Então essa luta que existe dentro de nós, o ser interior, o ser regenerado, deseja fazer o bem, mas Paulo diz que existe outro, existe a lei do pecado, que te segura e te refreia em fazer o bem, te impede. Um exemplo simples, meus irmãos, então, para nós dar aqui sobre isso. Imagine só um prisioneiro, ele está dentro da cela, ele está preso, esse homem está preso dentro de uma cela úmida, fétida, e ele está ali, agora ele nunca viu a luz do sol. A vida dele foi estar preso dentro daquela cela. Ele nunca viu a luz do sol, ele nunca sentiu um ar fresco no rosto, ele não conhece outra realidade além da prisão. A sua cela então tem uma porta trancada e ele está acorrentado no chão. Mas o mais impressionante, sabe o que é? É que ele ama a sua cela. Ele ama estar lá, porque ele nunca viu outra realidade, ele nunca saiu dali para fora, ele nunca sentiu o aroma e o ar de fora, uma brisa. Então a cela dele, por mais que não seja cheirosa, por mais que não seja boa, por mais, é o que ele conhece, é o que ele sente. Então ele não sente falta da liberdade, porque ele nunca experimentou a verdadeira liberdade. E quando alguém fala sobre o mundo exterior, ele até zomba e rejeita a ideia. Você não sente assim? Quando você fala de Cristo para alguém, muitas vezes, você fala, não, tá bom aqui. Para que ser crente? Para que servir? Para que ir na igreja? Para que ler a Bíblia todo dia? Isso é bobiça, isso é besteira. Isso foi o homem que escreveu. Não dá atenção para isso. Mas o que o pastor falou é mentira. Não, aquele irmãozinho lá nem crente é. Nem aquela irmã lá é desviada. Agora imagine então, meus irmãos, ele está preso, e quando alguém fala para ele de a liberdade que há em Cristo, ele zomba e rejeita a ideia. Agora imagine então um rei misericordioso que deseja libertá-lo.
O rei agora não apenas abre a porta da cela, mas também entra nela, solta as correntes e carrega o prisioneiro para fora. Porém o prisioneiro resiste. Imagine agora esse homem esperneando, fala: não, me deixa voltar para minha cela. O que tu está fazendo comigo? Tira as mãos de mim, me solta, deixa eu voltar para minha vida. E esse rei está levando ele no colo para fora, e ele está resistindo. Ele não quer sair dali. E sabe por quê, meus irmãos? Porque ele está cego pela escuridão. Ele acredita que a sua cela é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar para estar. Ele luta contra o rei, tentando voltar então o que ele considera o seu lar, que é aquela cela. Então o rei cura a sua cegueira e lhe dá um novo coração. Então pela primeira vez ele vê a luz, pela primeira vez ele sente o ar puro, pela primeira vez então ele percebe a miséria da prisão que ele vivia. Pela primeira vez agora então ele deseja a liberdade e segue o rei de bom grado, não por obrigação, mas por seu coração foi transformado. O homem não deseja o bem, pelo contrário, ele acredita que a única realidade dele é aquela cela que ele viveu. É necessário então a intervenção graciosa de Deus na vida do ser humano, porque senão ele continua nessa cela, achando que está livre, e está comendo coisa estragada, para não falar palavrão aqui, achando que está comendo coisa boa, está vivendo uma vida miserável, na podridão, achando que está livre, mas porque ele não tem entendimento, ele não teve seus olhos abertos ainda, e ele te critica muitas vezes por você falar que a liberdade está com Cristo. Ele acha que você está aprisionado e ele está livre. Por causa da sua cegueira então, ele não consegue enxergar, ele não é capaz de responder à vontade de Deus. Então muitas vezes nós somos incapazes de conceber a realidade do reino de Deus, sem que haja um milagre de Deus nas nossas vidas. E esse milagre então é superior a qualquer cura da cegueira física, é superior a qualquer cegueira física, é superior a qualquer tipo de cura, a cura da alma de um homem. O prisioneiro então que resistiu à misericórdia do rei e sua bondade, ele se vê livre, se vê liberto, e jamais, meus irmãos, ele poderia ser tirado da prisão se ele permanecesse cego. Então a minha oração nessa noite é que, se você ainda permanece cego, e sabe, o Senhor tem te tirado da prisão, mas você ainda permanece cego, a minha oração essa noite é que Ele abra os seus olhos, para que você venha enxergar o quão livre você é, o quão liberdade você tem em Cristo. Foi necessário então o Senhor curar da cegueira. Antes de sermos libertos do pecado, é necessário que haja uma transformação no nosso coração. Eu estou falando sobre regeneração, nós precisamos ser regenerados de dentro para fora. Caso contrário, nós vamos continuar, você continua preso à única realidade que é imposta pela escravidão do pecado. No versículo 19 aqui, fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo aqui então mostra que existe uma intenção de fazer o que é correto, mas que o pecado impede ele de prosseguir. E o relato aqui da carne lutando contra o regenerado aqui, a vontade aqui, renovado pelo Espírito Santo, se depara com a muralha do pecado, que milita, que luta contra a santidade. E no verso 20 então, ele diz assim: ora, faço o que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Se não faço aquilo que tenho a intenção de fazer, já não sou eu quem faz, mas o pecado. E aqui talvez seria uma boa desculpa, né, meus irmãos? Para falar: tá vendo, eu faço mal, eu até erro, mas não sou eu, é o pecado. É fácil terceirizar, é o pecado. Mas Paulo não se exime aqui da responsabilidade. Isso não significa aqui que Paulo está se isentando então da responsabilidade, mas sim que a natureza pecaminosa continua ativa, mesmo após a regeneração.
Por isso que há um alerta que precisa acender dentro de nós. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais próximos de Deus, meus irmãos. Próximo do Espírito Santo, para Ele nos alertar, para Ele nos direcionar e mostrar para nós. E a pergunta é, a questão é, siga os conselhos do pecado ou siga os conselhos do Espírito Santo? Quem você tem ouvido mais? Quem será que nós temos ouvido mais, dado mais ouvido para o pecado ou para o Espírito Santo? Ignorar os conselhos do Espírito Santo é o mesmo que viver de acordo com os estímulos do pecado. E ao seguir os conselhos do Espírito Santo, você será livre. No entanto, o pecado continuará perturbando a sua paz. Verso 21, meus irmãos. Nós estamos quase no final aqui. Verso 21 diz, então ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal que reside em mim. Aqui então o querer aqui aparece mais uma vez indicando um desejo consciente de praticar o bem. Mas Paulo reconhece que há uma lei. Mas ele reconhece então que há essa batalha interior. Ele reconhece então que essa batalha interior está constante dentro dele. E essa batalha interior é constante também dentro de todo crente. Todo crente passa por essa batalha, por essa luta constantemente. E no verso 22 e 23 aqui, Paulo muda o foco então. E ele diz assim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo muda o foco aqui agora do homem interior, e faz uma referência agora à nova natureza do crente, renovado pelo Espírito Santo. A vontade regenerada aqui, que se deleita na lei de Deus. Se antes você era alguém que não amava a lei, se antes você passava o sinal vermelho, você fazia tudo contrário à lei, agora é o contrário. Agora você ama a lei. Agora você foi regenerado, você ama fazer o bem. Você ama e quer fazer as coisas boas para o Senhor. Você ama e quer fazer aquilo que agrada a Deus. O homem regenerado, então, ele se alegra na lei de Deus, pois entende que ela reflete o caráter de Deus, e ele então assim deseja obedecer. Paulo então aqui, meus irmãos, ilustra que todo cristão experimenta todos os dias essa batalha, o confronto da carne com o espírito, e esse processo que nós conhecemos como santificação. Esse processo então ocorre para conformar nós, pecador, sujeito pecador, à imagem de Cristo. E eu quero ler aqui os últimos versos para nós finalizar. Diz assim, no 24 e no 25: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aqui, meus irmãos, para nós finalizar, é como se Paulo estivesse aqui, clamando, e dizendo, pecador terrível que sou, quem me livrará desse corpo de escravo do pecado? E em seguida aqui então ele dá um suspiro de alívio e diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele entende aqui, e esse é o nosso suspiro também, meus irmãos, entender e dizer graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Graças a Ele, de maneira que eu não tenho a menor condição de me livrar a minha mente dos princípios constantes do pecado. Mas Deus, ao entregar seu Filho, me oferece então a liberdade para efetuar a sua vontade. Não temos liberdade para efetuar a vontade de Deus, e a nossa liberdade é cativa ao pecado. Nós precisamos ancorar então os nossos desejos diante de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Assim Ele torna capaz de nós conseguir cumprir
E a marca constante, então, meus irmãos, para nós finalizar do individualismo nos dias de hoje atuais e o vício em si mesmo, está aí, meus irmãos. Então, a partir desse texto que nós acabamos de ver e ouvir, nós identificamos que é intolerável o pecado para Deus. O pecado, meus irmãos, sim, nos impede de experimentar a verdadeira e real liberdade em Cristo. É o pecado que nos escraviza e corrompe a nossa capacidade de pensar. E por isso nós começamos a pensar em si mesmo, pensar em nós, pensar no nosso próprio ego. E se você quer desfrutar de uma verdadeira liberdade, você precisa entregar a vida para Jesus agora. Se você ainda não entregou, então você precisa entregar. Satanás está mentindo para você quando ele te promete liberdade. Satanás quer te aprisionar dentro de sua própria consciência, convencendo você de que só é possível ser livre resistindo a Deus. E para isso acontecer, para que isso aconteça, ele lhe entrega para o consumo de várias coisas, como droga, comidas, esporte, games e até mesmo dinheiro. Essas coisas o tornam cada vez mais viciados em satisfazer a você mesmo, nessas coisas efêmeras, baseado nisso. Então ele acredita aqui que é capaz de ter estímulos, muitas vezes, que os levam a efetuar a vontade de Deus. O sujeito viciado em si mesmo acredita que o pecado não corrompeu totalmente. Ele pensa que tem potencial para replicar a obra de Cristo. O sujeito viciado em si mesmo nega o significado da obra de Cristo na cruz. E se você se identifica com esse sujeito, arrependa-se urgentemente, pois pode ser tarde. Arrependa-se urgentemente se você se identifica com esse sujeito que é viciado em si mesmo. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nos orar nessa noite. Alguns passos práticos para nós nessa noite. Permita-se ser discipulado, permita-se aprender, permita-se ter comunhão com alguém que possa te aproximar mais de Cristo. Permita-se. É como agora nós íamos ter o batismo, nós vamos ter dia 22. E muitas pessoas me perguntam, mas pastor, o que significa o batismo? O batismo, meus irmãos, é você assumir perante o mundo, é você assumir perante a Deus, a Jesus, confessar publicamente que Ele é teu Salvador. Então permita-se ser discipulado, permita-se então aprender e conhecer mais o Senhor. Segundo passo prático aqui, ore, para que Deus sensibilize o teu coração a ouvir o Espírito Santo, para que você venha cumprir a vontade dEle, porque senão você vai arranjar muitas desculpas e mais desculpas, para não cumprir a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada essa noite, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra nos confrontou nessa noite. A Tua palavra nos confortou nessa noite. Senhor Deus, e o nosso coração, Senhor Deus, muitas vezes, ele se inclina. E nós sabemos disso, Pai. Como a Tua palavra diz, nosso coração se inclina muitas vezes para as coisas erradas. Muitas vezes ele foge. O nosso desejo é fugir da Tua presença, como Jonas, ao qual foi falado esses dias atrás, Pai. Pai, a minha oração é por cada irmão, cada irmã aqui nessa noite, Pai. A minha oração, Pai, por cada um que nos vê através da transmissão, Pai, é que cada um que tenha ouvido a Tua palavra nessa noite, Senhor Deus, venha negar a si mesmo. Venha confiar somente no Senhor, Pai. Que venha quebrar o orgulho, o ego, de ser viciado em si mesmo, em fazer a sua própria vontade, e comece assim a fazer a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa fazer, Senhor Deus,
a regeneração, que o Senhor possa acrescentar fé no coração daqueles que ainda, Senhor Deus, talvez têm dúvidas, talvez o inimigo tenha colocado dúvidas, talvez o afastamento que estava afastado do Senhor, o afastamento da Tua palavra, e por parar um pouco, e dar aquela refreada, e está parado, achando que está tudo bem, tem esfriado esse coração tem se esfriado, esse coração talvez tenha se afastado do Senhor, não tem mais ouvido Tua voz, não está mais sensível a ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem falado. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha quebrantar os corações essa noite, que o Senhor venha habitar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer para próximo de Ti, Pai, acrescentar a fé dos nossos irmãos nessa noite, Pai, acrescenta-nos a fé, Pai, Pai, que o nosso ego venha a ser abatido nessa noite, que nós venhamos entender, Pai, que nós precisamos cumprir a Tua vontade, e que pelas nossas forças nós não conseguiremos, Pai, que somente o Senhor pode fazer isso em nós, Pai. Por isso, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, queremos Te adorar nessa noite, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem